Vamos lá. Agora acho que eu me sinto na obrigação de fazer algumas recapitulações para quem não conseguiu nem baixar os vídeos, que por mais que eu tentei ser ali objetivo, o máximo que eu pude, infelizmente encheu a memória do celular, mesmo que foi vídeo de 1 minuto, de 50 segundos, 20 segundos, alguns de 1 minuto e 20, vídeos curtos, mas acho que a qualidade da imagem acabou ocupando muito a memória do celular. Então aqui eu vou gravar esse vídeo de forma contínua, vou tentar ser de forma objetiva e vou postar no YouTube. Então você vai estar me vendo agora pelo YouTube, assim você vê online e fica mais fácil. Então vou recapitular algumas coisas. A gente precisa entender que para interpretar a Bíblia, antes mesmo de começar a ler, vai nos ajudar se a gente entender primeiro essas coisas. Que toda vez que a gente estiver lendo um texto, a gente tem que entender que cada livro foi escrito de uma forma. Por exemplo, o livro de Salmos, né, que está ali no Antigo Testamento, que tem o título Salmos, ele é um livro que são cânticos. Salmos significa louvores, cânticos. Então, quando a gente estiver lendo, os olhos que a gente tem que estar dando para o texto é entender que o autor ali ele compôs uma música. Então pode ser de adoração, de exaltação, falando do seu interior, da sua alma, falando sobre louvores a Deus, falando sobre e cantando coisas de guerra. Então, assim, são músicas. Então, toda vez que a gente estiver lendo, a gente tem que entender que o autor ali estava compondo música. E esse era o propósito dele. Isso é um exemplo do livro de Salmos. O livro, por exemplo, de Provérbios, a palavra Provérbios é como se fossem assim, conselhos, como se fossem ditos de aconselhamentos ditos populares para a época, coisas sábias que foram reunidas num livro. Então, quando a gente estiver lendo o livro de Provérbios, tem que entender que o autor não é apenas um ali, foram, assim como os Salmos também não foi apenas um autor, foram vários escritores que juntaram e comporam o livro de Salmos. Aqui em Provérbios também, mais de um escritor, eles foram juntando vários aconselhamentos e ali compuseram o livro de Provérbios. Então, ele tem vários ditados sábios. Então, assim, por exemplo, assim, fala sobre sabedoria, fala sobre tempo, fala um monte de coisas ali relacionadas. Então, assim, quando a gente estiver lendo aquilo, aquilo não é uma história, por exemplo, diferente de Mateus. Mateus, ele está ali, como que a gente tem que ler? Mateus era um discípulo de Jesus e ele ali registrou toda a história de Jesus. Então, ele quis dizer desde o nascimento até a sua morte. Então, quando a gente está lendo o livro de Mateus, tem que lembrar que ele é um discípulo que andou com Jesus, que esteve com Jesus, que esteve com os outros discípulos, que depois se tornaram apóstolos. Então, primeiro eram discípulos, depois da morte de Jesus e ressurreição, eles se tornaram apóstolos. Apóstolos significa enviados. Olha só que interessante. Primeiro estava ali o aluno, discípulo é um aluno, aluno e o seu mestre Jesus, mestre, não é assim que a gente vê? E depois que aqui acaba o tempo, em que eles se tornam apóstolos. Apóstolos significa enviados. Então, depois que eles aprenderam com Cristo, eles foram enviados a anunciar a vinda de Cristo, ao Novo Testamento. Então, vamos lá. Antigo Testamento ou Antiga Aliança é um testamento ou um contrato que Deus fez com os homens. Antigamente, Deus deu a lei, os 10 mandamentos, para um povo específico, que é o povo de Israel. Quem era esse povo? Primeiro Deus fez um pacto com Abraão, que teve Isaac, Jacó, e Jacó lutou com o anjo, é uma historinha que tem lá no Antigo Testamento, e o anjo mudou o nome dele, não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel. Entendeu? Então, ele também, depois, mais para frente, a gente vai vendo uma série de histórias até chegar ao povo, se dividiu em tribos, 12 tribos. Então, das 12 tribos, tinha a tribo de Judá, que é a que eu quero destacar aqui, né? Então, tem a entender que quando a gente começa a ler o livro de Mateus, a gente precisa entender que antes era ter necessário a gente ter lido os textos anteriores. Porque para interpretar a Bíblia, irmãos, a gente tem que entender que a Bíblia não se interpreta só por um trecho, mas de Gênesis a Apocalipse, eles estão conectados entre si. Então, por que Mateus começa falando sobre a genealogia? Mateus, ele era um cobrador de impostos, já disse nos outros vídeos, não sei nem se você conseguiu baixar, mas ele era um cobrador de impostos, certo? E ele era também conhecido como de nome Levi, mas era mais conhecido por Jesus e pelos seus discípulos e pela maioria ali dos cristãos como Mateus. Então esse era como ele era mais chamado, certo? Então, Mateus, quando ele fez os registros dele, a intenção dele foi descrever para um povo específico.
Então a intenção dele foi escrever para o povo de Israel e também para mostrar para o povo de Israel que Jesus era da descendência dos israelitas, mais precisamente da tribo de Judá. Então por que começa? Por que Mateus está aqui logo como o primeiro livro do Novo Testamento? Porque lá no passado, no Antigo Testamento, havia uma profecia, irmãos. Havia uma profecia porque assim, ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos, irmãos. Ninguém. Infelizmente, nenhum homem sequer consegue, do seu nascimento até a sua morte, ele conseguiu viver íntegro sem ferir, sem deixar de cumprir a lei. Por exemplo, os 10 mandamentos assim, não matarás, não roubarás, não adorar outros deuses, honra o teu pai e tua mãe, etc. São os 10 lá, não é isso que eu quero enfatizar agora. Mas a lei veio para nos mostrar que nós somos incapazes de sermos puros. Por causa de Adão, nós já nascemos num corpo cheio de pecado, ok? Então, Mateus, o que é importante aqui? E vocês vão começar a olhar Mateus agora de forma diferente. Mateus, quando ele quis escrever esse livro, esse registro, né? Ele quis mostrar para o povo escolhido, o povo de Israel, que havia uma promessa de que viria o Messias. A palavra de Mateus mais importante aqui é Messias. Messias significa ungido. Ungido também significa consagrado ou separado a Deus. Aquele que havia de vir, o prometido de Deus, o Salvador. Nasceria da semente de Adão, nasceria assim da humanidade. Deus se encarnaria como um ser humano. E a gente vê que no nascimento de Jesus tem algo sobrenatural no nascimento. Por que nasceu sem pecado? Por que Jesus nasceu e venceu a morte, venceu o pecado? Porque Jesus nunca pecou e ninguém consegue ficar sem pecar. Por quê? Importante dizer, irmãos, que nós somos filhos de Adão e Eva, porque a humanidade começou em Adão e Eva, ok? E como Adão pecou, digamos que ele como protótipo, como o principal, todo o resto que veio diante dele, todos nós já nascemos no pecado. Você pode ver até mesmo uma criancinha pura e inocente, até mesmo uma criança, vocês podem notar que assim, sem ninguém ensinar, às vezes se ela tem visto isso em ninguém, ela já aprende a ser egoísta. Ela já é meu, dá! Então essas coisas assim, o que é isso? Esse negócio de colocamos nós como o centro das coisas, né? Perdendo a harmonia. Então a gente como pais tem que orientar, olha, tem que aprender a dividir, olha, não é assim. Então aprende a bater, aprende a mentir sozinho. Aprende a mentir, as crianças aprendem a mentir, aprendem a enganar. O que é isso? Isso é a natureza que está dentro de nós do pecado de Adão. E Jesus, ele não nasceu nesse pecado de Adão, porque aqui já pulando a genealogia, eu já vou entrar na parte que eu gostaria de enfatizar, que ele como Messias, como o Cristo, Messias e Cristo quer dizer a mesma coisa. Ambos, se você olhar naquele aplicativo de concordância bíblica, quer dizer ungido, quer dizer ungido do Senhor, aquele que é o escolhido de Deus, aquele que é o separado de Deus, aquele que é o filho unigênito, não tem igual a ele, ele é o segundo, muitas vezes em outros livros, é considerado como o segundo Adão. O que é o segundo Adão? Por causa do primeiro veio todo o pecado e a morte, e agora por causa do segundo vem a salvação e a vida eterna, entende? Então vamos lá. O Messias, o Cristo, que nós possamos dizer assim também, Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o ungido. Então eu falei 3 sinônimos aqui, ok? E Jesus, ele não nasceu da semente do homem, ele não nasceu do espermatozoide do homem, porque Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria, e nós lemos aqui que ele foi gerado e concebido, ela ficou grávida por um milagre sobrenatural. Ela ficou grávida, está escrito aqui, e depois o anjo apareceu a José, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Então isso deu a Jesus, ele como 100% homem, ele nasceu sem pecado. Por quê? Irmãos, quem gera é a mulher, mas a semente é do homem. Então, é por causa que o homem é que coloca o pecado, vem do homem, porque o homem é o primeiro protótipo lá em Adão. Então, a mulher não se gera sozinha, o homem também não, mas é o homem quem coloca a semente.
Então o homem é o responsável por dar continuidade em toda nessa reprodução de pecado, de nascermos nessa natureza pecaminosa. Então, pelo fato de Jesus não ter nascido de um homem, ele não é filho literal de José. Literalmente, ele é filho milagrosamente do Espírito Santo. O próprio Deus engravidou a Maria por um milagre, e ali nasceu uma criança. Então ele nasceu sem pecado, porque ele não veio da semente de Adão, ele veio da semente do próprio Deus. E aqui é uma grande revelação já na explicação do capítulo 1. E voltando indo de trás para frente, né? Aliás, indo do final para o começo, melhor dizendo, eu acho que todo mundo, quando lê a genealogia, deve achar muito chato. Realmente não deve ser muito legal. Mas é muito importante o que está escrito aqui. Eu quero dizer para vocês algumas coisas aqui importantes. Por exemplo, a intenção do autor que escreveu o livro primeiramente para quem, irmãos? Então, primeiramente, não é só para eles, mas o principal motivo de que Mateus escreveu o livro foi para os judeus. Ok? Judeus também é o povo de Israel, é a mesma coisa. Foi de deixar explícito desde o início que Jesus ele era o Messias prometido desde o Antigo Testamento, como eu já havia dito. E esses registros de genealogia eram depositados no Templo de Jerusalém. Então, assim, árvore genealógica é os estudos dos seus antepassados. Então, se existia uma profecia que Jesus havia de vir, tinha que provar que ele veio daquilo que havia prometido no passado. Então, existia profecias de que Jesus ele viria da descendência, por exemplo, de Davi. Jesus viria da descendência de Abraão. Que Jesus ele viria da descendente daquele que era da tribo de Judá. E não dá para explicar essas coisas agora, mas a gente entender isso melhor lendo lá no Antigo Testamento. Que depois nós vamos chegar lá. Mas vamos continuar aqui porque não precisa tanto. Então, assim, existe uma profecia que aquele que seria o Messias viria da tribo de Judá. Porque depois de Abraão, Isaac e Jacó aí teve 12 filhos, que deu a origem a 12 tribos de Israel. E uma daquelas tribos, Deus, o próprio Deus lá no Antigo Testamento, escolheu uma das tribos para separar como levitas. Então, esses levitas eram escolhidos para ser consagrados e usar como sacerdotes no templo. Então, era qualquer israelita que poderia trabalhar no templo, que poderia ser um sacerdote? Não, era somente os que eram da tribo de Levi. Mas tinha outra tribo, tinha a tribo de Naftali, tinha um monte de tribo lá, não vou ficar falando esses nomes que não é importante para vocês entenderem. Então assim, olha, Jesus ele tinha algumas características. E como que se prova, como se comprovava para um israelita judeu de que Jesus também era judeu? Como que comprovava isso? Através de mostrar sua árvore genealógica. E olha só que interessante, os registros genealógicos eles eram depositados no Templo de Jerusalém na época de Jesus. Isso ocorreu até o ano 70 depois de Cristo existia isso. Então, durante toda a história, enquanto teve esse tempo, era ali feito ali um registro como se fosse um censo mostrando os seus descendentes. Então, poderia ser comprovado de quem Jesus veio. Quando ele foi destruído, em 70 anos depois de Cristo, isso parou. Mas olha só que interessante. Todos podiam examinar e comprovar a sua origem. E também poderiam, por meio daqueles documentos, confirmar que Jesus era mesmo o Messias e que entrou na nação judaica pelo reto caminho das descendências preparadas por Deus. Então veja bem, a importância de estar escrito aqui a genealogia de Jesus já é a intenção de Mateus de mostrar para um povo israelita de quem Jesus era. Ele é mesmo o filho daquele que havia prometido, as profecias se cumprindo, porque dizendo assim que Jesus teria, Davi, ele ia ter um descendente que seria o rei eterno. Então, Davi ele teve um filho chamado Salomão, e Salomão foi rei, mas Salomão morreu. Mas quando Jesus, que vem da descendência de Davi, ele passou a ser, como Deus, eternamente por exemplo, não é muito difícil vocês já terem ouvido em pregações, algum de vocês, dizendo assim, tem uma pregação que um cara diz assim:
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é esse filho de Davi? Era uma profecia, uma promessa que Deus havia dado ao povo, dizendo que o salvador deles viria da raiz, ou seja, do tataravô, dos descendentes de Davi, e que veio lá de Abraão. E a genealogia pode ser dividida em 3 partes. Então a primeira parte, de Abraão até Davi, que são 14, como está escrito no texto. A segunda parte, de Salomão até o cativeiro da Babilônica, que são 14, então aí já deu 28. E a terceira descendência de Jesus é do cativeiro babilônico até José, o seu pai representante aqui na terra, que os pais de Jesus eram José e Maria. Porém, não foi José que engravidou Maria, foi o Espírito Santo, ok? Então, continuando aqui, outra coisa muito importante, não é só a questão de documentação e registro, né? Mas para finalizar aqui o nosso estudo do capítulo 1, eu quero fazer menção a alguns textos aqui que pode mostrar para vocês. Se nós tivéssemos começado a ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, e ter lido ali Reis, Juízes, Crônicas, Samuel, vim lendo Josué, né? Pulei Josué, estivesse lendo todos aqueles registros naquela sequência, acontece que a gente ia se deparar com várias histórias, dentre dessas histórias personagens que estão na genealogia de Jesus. E eu quero aqui chamar a atenção para vocês de coisas que talvez vocês não saibam, mas um judeu que conhece cada personagem, a história de cada um deles, quando ele via isso, aquilo lhe falava ao coração, o que eu vou tentar transmitir para vocês agora. É interessante frisar que 4 mulheres são citadas ali, né, na genealogia de Jesus. E isso é pouco comum, porque a maioria das genealogias judaicas não incluía o sexo feminino. Quero lembrar que no contexto daquela época, a mulher tinha um papel muito menosprezado, né? Então a mulher, ela não tinha voz ativa, ela é aquela que cuidava do lar, das crianças, e ela era muito menosprezada culturalmente, né? Naquela época ela não tinha voz ativa, ela era uma pessoa que era muito menosprezada. Então a menção de nomes aponta a graça e a misericórdia divina da identificação de Jesus, o próprio Deus, com a raça humana. Então temos pelo menos aqui 4 nomes. Um dos nomes aqui que aparece primeiro, o primeiro é Tamar. Ele aparece no verso 3 do capítulo 1. Depois aparece Raabe e Ruth, no versículo 5. E Batseba, no versículo 6. Isso aqui são uma demonstração de que não há acepção de pessoas no evangelho. Evangelho, irmãos, a palavra evangelho significa assim, boas novas, boas notícias. Então, assim, o evangelho vem trazer uma nova notícia para toda a raça humana, toda a humanidade, que agora, por uma graça, um dom de Deus, pela fé em Jesus Cristo, nós podemos ter a salvação e a vida eterna e adorarmos a Jesus como o nosso Senhor. Ele é o nosso amo, o nosso Senhor. Ele não é apenas o nosso Salvador, mas ele é o nosso Senhor. Uma coisa interessante, com exceção de Ruth, que tem uma história linda, né? Ruth, ela era moabita, uma participante de um povo que sempre se opôs ao povo de Israel. Mas ela escolheu seguir a sogra, mesmo que o seu marido já tinha morrido, ela se falou assim, ó, o seu Deus será o meu Deus. É uma história linda. Então, quando o israelita estava lendo a genealogia de Jesus, ele falava assim, nossa, ele é descendente de Ruth. Então tem toda uma história por de trás que se a gente tivesse começado do Antigo Testamento, isso ia fazer muito sentido pra gente, ia falar assim, uau, Jesus é descendente de Ruth, e Ruth não era israelita, ela era de um povo estrangeiro, inclusive inimigo do povo de Israel. E outra coisa interessante é que todas elas, com exceção da Ruth, todas as outras tiveram uma prática uma prática de vida inadequada. Ou seja, né, nós vamos ver aqui, ó, por exemplo, ó, Tamar, ela seduziu Judá
o seu sogro num relacionamento inadequado. A gente vai poder ver isso, quem quiser saber, não precisa ver agora, mas isso está registrado a história de Tamar em Gênesis capítulo 38. Então você está vendo assim a importância, porque irmãos, eu entendo, porque eu mesmo, a primeira vez que li o livro de Mateus, eu falei assim, mas que saco, para que tanto nome, eu não consegui memorizar nada. Não, irmãos, até uma irmã comentou isso comigo, ela vai saber que é com ela. Ela disse assim, ó, eu não entendi nada, eu não consigo memorizar esses nomes. Mas a intenção não era memorizar, a intenção era registrar, era provar. E olha, o que acontece? Se a gente estivesse lendo a Bíblia da forma correta, de Gênesis, Apocalipse, de capa a capa, a gente ia conhecer a história de muitos personagens que estão sendo ditos aqui. Por exemplo, Josias era um rei. E ele fez várias coisas, vários acontecimentos, ele é aquele que se entregou ao Senhor. Então, todos esses fatos históricos, a gente ia estar lendo cada um desses personagens lá atrás. E eles iam fazer sentido pra gente quando estivesse lendo o livro de Mateus. Então é isso que tem que entender. Essa é a explicação. Essa genealogia, ela tem esse porquê. E ela ia fazer mais sentido se a gente conhecesse a história de cada um deles. Ia falar, puxa, Abraão, Deus prometeu a Abraão, sai da tua casa, da tua parentela. Se a gente conhecer a história de Abraão e depois ler assim, puxa, o Messias, o ungido, prometido, ele veio dessa descendência que Deus disse assim, ó, abençoarei aqueles que te abençoar. É dessa raiz que vem o Jesus, o nosso Senhor. Então, continuando aqui, ó, eu falei de Tamar, agora vamos falar, por exemplo, de Betseba. Não, peraí, eu pulei Raabe. Raabe. Eu até comentei com um dos nossos irmãos, que eu falei assim, olha, ele falou sobre Ruth, né? E Ruth é uma história maravilhosa, é linda, tem vários pregadores, vários teólogos que traz uma coisa linda, que é da origem do nosso Salvador, é uma revelação linda. Mas outra coisa que me chama muita atenção é Raabe. Raabe, irmãos, ela era uma prostituta pagã e ela salvou os espiões dos judeus. Espiões é o seguinte, o povo de Israel estava sendo ameaçado por um outro povo, e para guerrear com esse povo, eles fizeram uma estratégia. Falaram assim, ó, mande de lá 2 espiões, 2 espias, ou seja, mande 2 caras assim escondidinhos para ir olharem lá os nossos inimigos e estudar para como podemos atacá-los. E aí, quem fazia parte desse povo inimigo era uma mulher chamada Raabe, uma prostituta. E quando o exército inimigo percebeu que havia alguns espiões ali no meio, tentaram procurá-los, ele se escondeu na casa da prostituta e a prostituta protegeu 2 soldados, espiões da tribo de Israel que representava o Senhor. Ele lá reconheceu, eu sei que vocês são servos do Deus Altíssimo, então eu vou proteger vocês. E aí depois eles destruíram todo mundo, menos a prostituta. E a prostituta casou com um deles, e a prostituta que escolheu servir ao Senhor passou a fazer parte da descendente do Messias, do Cristo, do ungido, do Salvador. Então, a outra mulher aqui que é importante, Betseba, ela cometeu um adultério, ou seja, ela cometeu um adultério com o rei Davi. E essa história a gente pode escolher... vamos importante. A história de Raabe a prostituta, ela se encontra no livro de Josué, capítulo 2, para quem quiser ler. Agora falando de Betseba, que cometeu adultério com o rei Davi. Essa história se encontra em 2 Samuel, capítulo 11. E tem a história lá dessa personagem. Então ela era judia, mas podia ser considerada uma hitita. Ou seja, ela não era literalmente do povo de Israel, já que era casada com Urias o Heteu. Então, por que Mateus incluiu essas mulheres na genealogia messiânica de Cristo? Se a genealogia o que mandava era o homem, e a mulher era menosprezada, por que Mateus colocou essas 4 mulheres aqui? Então, ó, embora os reis e os príncipes deste mundo exibam com orgulho a sua linhagem, né? Mateus se esforçou para chamar a atenção do fato de que Jesus, que se tornou nosso rei agora, ele tinha na sua genealogia não só uma raça pura de israelitas e judeus, mas ele tinha também na sua genealogia prostitutas e estrangeiros na sua descendência. Esse fato, Mateus está querendo mostrar para a gente o seguinte, que não só mostra uma imensidade de humildade, porque Jesus está se demonstrando humilde. Fala assim, ó, eu vim de pessoas simples. Eu sou de uma geração que teve prostitutas, que se arrependeram e se entregaram ao Senhor. Eu sou de uma geração de pessoas que cometeram um adultério.
mas que se arrependeram e entregaram ao Senhor. Então, olha só, não é qualquer um que está ali disposto a expor as suas fraquezas. Isso mostra a sua humildade. Como também veio mostrar que Jesus veio nos salvar e mostrar que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Onde que a gente vai ver isso? No próprio livro de Mateus, capítulo 1, que nós lemos, no verso 21. Vamos lá ler o verso 21. E nós já estamos finalizando a explicação. No verso 21 está escrito assim, ó. Ela daria à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Entendeu? Então assim, ó, olha a importância das genealogias. Ele é o salvador dos pecadores. E é isso que ele vem mostrar nessa genealogia. Deixa eu só ver aqui, se deve fazer sua imensa humildade e tal. Quando conseguimos perceber que a mensagem que o Espírito Santo, através de Mateus, quer comunicar a todos nós, só nos resta glorificar a Deus por isso. Louvemos a Deus e agradecemos por tão grande salvação. Então, olha só, embora os reis desse mundo querem mostrar a sua raça pura, sua grandeza, ele com humildade mostra que ele é salvador, não só de um povo israelita e judeu, mas ele também é salvador de pessoas que são prostitutas e com muita humildade mostra que veio de uma geração que não era perfeita e ele se demonstra humilde nesse fato, mas que ele é salvador desses pecadores. Então Jesus veio salvar tanto judeus quanto pessoas estrangeiras que não eram do povo judeus, isso entra a nós, porque eu e você somos brasileiros, nós não somos judeus. Ok? Então Jesus veio salvar também os estrangeiros. É isso que o Espírito Santo veio nos revelar. E aqui finaliza a nossa explicação do capítulo 1. Por que existe a genealogia? Por que ela é tão importante? E a gente ia entender muito melhor se a gente conhecesse as histórias de cada um deles. Tem aqui mulheres fantásticas. Se vocês quiserem conhecer a história de Ruth, de Tamar e de Betseba, eu vou aqui novamente frisar para vocês verem. Tamar... Ruth, né? Então, começando pela primeira mulher, Ruth, tem um livro de Ruth e a história de Ruth está em Ruth capítulo 1. Depois vem a história de Tamar, está em Gênesis capítulo 38. Raabe, que era prostituta, está no livro de Josué capítulo 2, a história dela. E de Betseba, que cometeu adultério, está em 2 Samuel capítulo 11. Tá a história dessas 4 mulheres que acabaram entrando como personagens importantes na genealogia de Jesus, que eram registrados, que todo mundo, todo judeu poderia comprovar isso, porque esses documentos existiam naquela época. Então isso era para mostrar, olha, o ungido está aqui, ele nasceu, ele vem dessa descendência, ele veio dessas 3 gerações, ele veio das gerações de Abraão, de Davi, ele é filho da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Ele é desse povo que era separado para ser escolhido como sacerdote. E era tão importante esses documentos para não serem confundidos, porque ali a gente percebe mais para frente, tem um livro chamado Neemias, em que o povo tinha havido se destruído e ele queria recolher de novo. E era muito importante saber quem era quem, porque não podia misturar. Lembra que se separou em 12 tribos? Não podia separar o que não era da tribo de Judá, ou da tribo de Naftali, ou na tribo irmão, tanta tribo. Então, tinha que falar assim, olha, vamos estudar a sua genealogia aqui, vamos ver os seus documentos. Então, você tem que estar na linhagem dos sacerdotes. Você tem que estar na outra linhagem, que faz outra coisa. Eu não quero enfatizar, eu quero enfatizar aqui de Jesus, porque senão eu vou entrar num assunto profundo. E aqui finaliza, irmãos. Agora, o que é lindo também, que é a parte que eu sei que é mais fácil de entender, falando sobre o nascimento, é mostrar assim como Deus cuidou de todos os detalhes. E que mostrou também a respeito do caráter de José. Que José, ele não caiu assim na conversinha de Maria, falando assim, puxa, tô grávida por milagre. Ele falou, poxa, minha mulher me traiu. E aí ele, para defender Maria, ele tentou continuar com o casamento em secreto. E aí ele não estava bem com aquela situação e o anjo lhe aparece num sonho e fala assim, ó, não temas. Isso que está gerado em Maria é gerado pelo Espírito Santo. E aquilo fala com ele fortemente. Então, mostra a integridade. E olha só que família complicada. Imagina só
A mulher grávida, antes mesmo de ter relações sexuais, ele não teve nenhuma relação. Enquanto não nasceu Jesus, esperou ter os 9 meses e nascimento de Jesus. Enquanto ele não nasceu, José não teve relações sexuais com Maria. Então Maria era uma virgem e ela recebeu o filho por um milagre concebido pelo Espírito Santo. 30 minutos certinho eu expliquei. Os irmãos estão abertos para quem quiser tirar dúvidas específicas, por favor, me procure no particular. Deus abençoe vocês.